Vamos falar sobre o top 10, os 10 jogadores sub-18 mais promissores do nosso país, os jovens que daqui a pouco vão estar trazendo muitos títulos, trazendo muitas alegrias para o seu time e sendo vendidos por uma barca gigante de dinheiro. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticas, o meu nome é Diogo e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Vocês são absurdos, vocês são muito brabos. A gente tá aqui há um mês e a gente tá quase batendo a meta de 1000 inscritos aqui no canal. Se você tá chegando agora aqui nesse vídeo, se inscreve, cara. Aqui você vai ficar muito bem informado sobre tudo de futebol brasileiro e não esquece de deixar aquele like, aquela moral pra mim, valeu? Vamos começar o nosso top 10 sem mais enrolação. Bora começar na 10ª posição, que por curiosidade é do cara que vestiu a camisa 10 do Brasil no Sul-Americano Sub-17 que rolou pouquíssimo tempo atrás. Eu tô falando do Dudu, jogador do Atlético Paranaense de 17 anos. É um cara muito tranquilo dentro de campo, ele joga bola, parece que tá jogando no quintal de casa para a idade que ele tem. Ele é um cara habilidoso demais, com muita visão de jogo, é um cara que nas tomadas de decisão vai sempre muito bem, é difícil, ele normalmente escolhe a jogada certa, é difícil ele errar uma jogada. Ele foi o líder de assistências do torneio inteiro, do Campeonato Sul-Americano Sub-17 de seleções. Ele teve 6 assistências para gol, foram 6 passes que resultaram em gol, e ele ainda meteu 3 gols na competição. A competição essa que o Brasil foi o grande campeão, né? Então, olho no Dudu, torcedor do Furacão e torcedor brasileiro. Agora, bora direto para a posição de número 9. A gente tem o Ryan, atacante da base do Vasco. O moleque tem só 16 anos. Ele se tornou o jogador mais jovem no século XXI a estrear pelo profissional do Vasco, quando ele entrou na partida contra o Audax, né, no Campeonato Carioca desse ano de 2023. O Ryan também fez parte, acabou de ser campeão com a seleção brasileira desse sul-americano sub-17 e ele foi mais um dos destaques dessa seleção. Ele foi um dos artilheiros da competição com 5 gols, dividiu com outro atleta que a gente vai falar mais pra frente, que é brasileiro também. Agora a gente fala da 8ª posição. 8ª posição vai pro Arthur, jogador do Fluminense, é um jogador canhoto, meia de muitas assistências e muitos gols, um cara que chega muito próximo da área. No Sub-15 do Fluminense, o Arthur já tinha batido recorde de gols e assistências da base inteira da história do Fluminense. E olha que o Fluminense tem muitos jogadores revelados ao longo da história. Aos 16 anos, ele se tornou o jogador mais jovem a estrear na história do profissional do Fluminense. Ele é constantemente convocado pelas divisões de base da seleção brasileira. Em 2019 foi campeão e camisa 10 do Sub-15 do Brasil no Sul-Americano, mesmo tendo só 14 anos na época, né? Ele foi para o Sub-15 e foi o campeão e o destaque daquele título, né? O Arthur hoje ele tem 18 anos e ainda está naquela transição entre base e profissional do Fluminense. De vez em quando ele sobe, treina com o profissional, entra num jogo, já foi titular esse ano no Carioca, no jogo contra o Vasco. Aí ele volta, joga mais um pouco com o Sub-20. Ele está na transição ainda, mas já ele já está integrado 100% no profissional. Bora agora para a posição de número 7. E agora a gente tem um jogador do Flamengo. É o Lohan. A torcida do Flamengo já deve estar ligada nesse moleque. É muito bom. É um meia atacante de 16 anos de idade. Acabou de participar também do Sul-Americano Sub-20 da campanha do título. Ele era reserva, mas praticamente era o 12º jogador dessa equipe do Brasil. Ele entrava todo jogo e botava fogo em todas as partidas. Foi titular na final contra a Argentina e meteu um gol nessa competição. No Flamengo, cara, ele é tratado como uma joia, um dos jogadores mais promissores da geração dele. É um jogador canhoto que sabe usar muito bem a perna direita também. Tem um ótimo poder de finalização, ele finaliza muito bem e tem uma visão de jogo privilegiada, né? Em 2022, ele foi campeão da Copa Adidas, um torneio amistoso que a categoria dele no Flamengo disputa. Ele foi o artilheiro dessa competição e fez os 2 gols do Flamengo na final, 2 gols do título contra o Santos Laguna, que é um time do México. A gente passa agora para a posição de número 6. Na 6ª posição, a gente tem o Pedrinho, agora é Pedro, ele pediu para ser chamado de Pedro, do Corinthians. É um jogador de 17 anos, joga na ponta esquerda, mas é destro.
foi campeão com a seleção brasileira sub-20 agora também foi esse ano e fazendo praticamente o gol do título, né? Na final ali no jogo decisivo entre Brasil e Uruguai. Ele nem sequer tinha estreado pelo profissional do Corinthians nessa época, quando ele já estava decidindo títulos pela seleção brasileira sub-20. Hoje ele já é o titular, então assim, de fevereiro para maio ele já se tornou titular do profissional do Corinthians e já está caindo nas graças dos companheiros e da torcida. O Pedrinho joga muito, ganhou a nossa 6ª posição. Agora na 5ª posição, nosso primeiro do top 5, chegamos no top 5 dos jogadores promissores sub-18 do Brasil. A gente tem mais um jogador do Fluminense, uma máquina de fazer gol de xerém, uma máquina que não para, é o Cauã Elias. Cauã Elias, ele é centroavante ambidestro, faz gol com a esquerda, faz gol com a direita. Parece que a direita não tem perna ruim esse moleque, ele é muito bom, finaliza bem com as duas, tem só 17 anos de idade, outro campeão sul-americano sub-17. Ele terminou como artilheiro, dividindo com o Ryan do Vasco. O Cauã é cria de xerém, chegou ao Fluminense com 11 anos de idade. Nessa competição sul-americana ele marcou 5 gols em 7 jogos, porque ele não pôde jogar a final por conta de uma lesão. Dentro da área ele tem uma precisão absurda nas finalizações, cara. É um jogador muito forte fisicamente, ele é um garoto de 17 anos, mas tem um porte já de adulto. O atacante do Flu também teve a melhor média de gols por minuto desse torneio sul-americano, balançando as redes uma vez a cada 104 minutos. Na 4ª colocação vem o Ângelo, jogador do Santos, jogador que joga pela ponta direita de ataque e é canhoto. Mais um canhoto nessa lista. É o 2º jogador mais jovem a estrear no profissional do Santos em toda a história, superando o Pelé, né? Ele estreou com 15 anos, 10 meses e 4 dias. Hoje o Ângelo tem 18 anos e já é titular do profissional do Santos, além de ser um dos destaques do time, né? No início dessa temporada ele recusou, ele mesmo, o staff dele recusou uma proposta do Flamengo. É sem dúvida uma das maiores joias do Santos nesse momento. A gente chegou agora, gente, no pódio. Os 3 primeiros, os 3 jogadores mais promissores do Brasil com a idade menor ou igual a 18 anos. Na posição 3 nós temos o Matheus Nascimento, jogador do Botafogo aqui do Rio de Janeiro. É um centroavante de só 18 anos, joga no profissional do Botafogo e muitas vezes como titular ao longo desses anos, desde os 16, né? Ali, desde 2020 o Matheus Nascimento já está no profissional. Ele foi o jogador mais jovem também a atuar na história do profissional do Botafogo. Ele não participou da campanha do título do Sul-Americano Sub-20 desse ano porque ele estava machucado, senão ele seria convocado e titular indiscutível dessa seleção. Ele teve 153 gols na base. Matheus Nascimento chamou a atenção demais ali, além de muito habilidoso, um ótimo poder de definição, muita velocidade, um posicionamento excepcional e uma ótima leitura de jogo. O Matheus Nascimento se destacou logo novo e no profissional ele já está há quase 3 anos, né? O que parece que ele já é um jogador velho, né? Porque a torcida do Botafogo cobra muito ele, né? O torcedor botafoguense cobra muito o Matheus Nascimento, mas às vezes a gente esquece que ele tem só 18 anos, ele ainda está amadurecendo, ele ainda tem muita coisa a evoluir e ele já demonstra muita coisa boa. Hoje no profissional ele é o reserva do Tiquinho Soares, né? O artilheiro do Botafogo, e hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o Tiquinho é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Mas ele entra praticamente todo o jogo, de vez em quando o Tiquinho é poupado, ele é o titular. Esse ano ele já fez 3 gols e deu uma assistência em 14 jogos pelo Botafogo. O Matheus já teve o seu nome ali ligado ao Real Madrid, disseram que teve uma proposta, mas não teve nada confirmado. E o Botafogo já recusou uma proposta, essa sim, oficial, de 23 milhões de euros. Foi em 2021 essa proposta de um clube português que não teve o seu nome revelado, mas é um baita dinheiro para se recusar, tá bom? Agora na 2ª posição a gente tem um jogador muito promissor, muito brabo, é o Vitor Roque, centroavante do Atlético Paranaense, jogador destro de 18 anos de idade. Ele foi o campeão e artilheiro do Sul-Americano Sub-20 desse ano, com 6 gols ao lado do Andrei do Chelsea, né, hoje emprestado ao Vasco. O Vitor Roque já é o principal jogador do Atlético Paranaense nessa temporada com só 18 anos. Ele foi revelado pela base do Cruzeiro e é a contratação mais cara da história do Atlético Paranaense, né, que pagou a multa ao Cruzeiro de 24 milhões de reais no ano passado, em 2022. Nesse ano,
O Vitor, pelo Atlético, já marcou 13 gols, deu 3 assistências em 25 jogos e ele só tem 18 anos, gente. O ano passado, ele fez 14 gols e 3 assistências na temporada inteira, né? O Vitor, esse ano, inclusive, já foi convocado para a seleção principal do Brasil, tá? O moleque vem voando, olho no Vitor Roque, que nos próximos anos a gente vai ouvir falar muito nele. Mas agora a gente vai para a primeira posição, o jogador mais promissor de todos os brasileiros que tem 18 ou menos anos de idade, ele aí e que jogam ainda no Brasil, né? Obviamente essa lista é dos jogadores sub-18 que ainda jogam no Brasil. Eu tenho certeza que você já sabe de quem eu tô falando. Se você não sabe quem é, vai conhecer o nome dele agora. É o Endrick, jogador do Palmeiras, centroavante canhoto de só 16 anos de idade. Os números do Endrick na base do Palmeiras são coisas descomunais, é um bagulho surreal. Em 2017, no Sub-11, ele marcou 50 gols. Em 18, no Sub-13, ele marcou 21. Em 2019, Sub-15, 36 gols. Em 2020, lá ele jogou Sub-15, Sub-17, marcou 27 gols. Em 2021, entre Sub-15, Sub-17 e Sub-20, ele marcou 26 gols. E em 2022, quando ele subiu profissional, mas jogou ainda Sub-17, Sub-20, ele fez 23 gols. São números absurdos. Ele estreou já no ano passado no profissional do Palmeiras, na campanha do título brasileiro. Ele jogou ali a reta final do Palmeiras no Brasileiro. Fez 3 gols em 7 jogos com 16 anos de idade, cara. Ele não sentiu a camisa do Palmeiras. Ele entrou como se ele estivesse jogando ali também no quintal de casa. O moleque vestiu a camisa do Palmeiras como se ela fosse leve, uma camisa pesadíssima. Ele botou, não sentiu. Ele foi até titular do Palmeiras em alguns jogos na campanha do título. Nesse ano, em 2023, o Endrick já fez 20 jogos, marcou 4 gols. 2 deles na final do Paulistão, né? Um no jogo de ida, quando o Palmeiras estava perdendo por 1-0, ele empatou o jogo, gol importantíssimo. E outro no jogo de volta, no 4-0 do Palmeiras em cima da Água Santa, ajudando o time dele a ser o campeão paulista desse ano. O Endrick já foi vendido para o Real Madrid por 72 milhões de euros, ou 400 milhões de reais. É, gente. Ficou na segunda posição em todas as transferências que o Brasil já fez, as transferências mais caras da nossa história, atrás só dele, né? O Neymar, que teve uma transação ali próxima de 100 milhões de euros. Então o Endrick é o jogador mais promissor da próxima geração. É ele que a gente tem a esperança que vista a camisa 10 do Brasil e traga títulos mundiais pra gente. Esses são os garotos brasileiros sub-18 que jogam no Brasil, mais promissores que temos nesse momento. Tomara que todos eles se tornem grandes jogadores, craques de bola e tragam mais uma estrela para a nossa seleção, pra gente botar mais uma estrelinha aqui. Se você curtiu o conteúdo, se inscreve aqui no canal, cara. Me fala aí nos comentários quem você acha que vai brilhar mais no futuro e deixa o seu like para me dar aquela moral. Então até o próximo vídeo, valeu e falou!